Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu vou começar essa edição falando de política. Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal votou pela rejeição das emendas do relator. Com o voto do ministro Ricardo Lewandowski, a corte formou maioria contra o chamado orçamento secreto. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para considerar inconstitucional as emendas do relator. Os ministros argumentaram que as regras não têm critérios claros. Em meio ao julgamento sobre o tema no STF, o Congresso chegou a aprovar novas regras para as emendas. Essas regras definiram os montantes a serem distribuídos, mas sem estabelecer os critérios para a distribuição. O Supremo retomou o julgamento e o primeiro a votar na sessão desta segunda-feira foi o ministro Ricardo Lewandowski, que acompanhou a relatora e consolidou a maioria no sentido de que a falta de transparência viola a Constituição. Lewandowski afirmou que, apesar dos esforços, o Congresso não conseguiu se adequar às exigências, aos parâmetros constitucionais de transparência. Para o ministro, os atos editados até o momento não conseguiram resolver de forma adequada questões importantes, como a identificação de quem pediu e quem se beneficiou dos recursos, além de medidas de rastreabilidade do dinheiro. Além dele, outros 5 ministros já tinham votado no sentido de invalidar as emendas e limitar o uso apenas para correções no orçamento, sem indicações parlamentares como era antes de 2019. E eu falo de aviação agora. O movimento nos aeroportos da rede Infraero deve aumentar durante as festas de fim de ano. Mais de 2,5 milhões de passageiros são aguardados no período. Os 19 aeroportos da Infraero, com voos comerciais regulares, devem receber cerca de 2,5 milhões de passageiros entre esse fim de dezembro e o começo de janeiro de 2023. O número é 45% maior em relação ao movimento do ano passado, quando 1.700.000 pessoas embarcaram e desembarcaram nos terminais da empresa, entre os dias 17 de dezembro de 2021 e 3 de janeiro de 2022. A projeção para as festas de fim de ano foi elaborada a partir das programações informadas pelas empresas aéreas. Estão previstos também 18.700 pousos e decolagens no período, 38% superior em relação aos 13.500 voos realizados no período do ano passado. A Infraero informou que foram reforçadas as medidas de segurança e fluidez nas operações e também no funcionamento de toda a infraestrutura aeroportuária. O objetivo é manter os níveis de conforto e a segurança dos passageiros, operadores aéreos e demais usuários dos aeroportos. E um piloto morreu na queda de um avião de pequeno porte em Goiás. A aeronave agrícola caiu por volta das 7 horas da manhã de hoje, na zona rural de Bom Jesus de Goiás, que fica no sul do estado. Após a queda, populares teriam retirado o piloto e ainda tentaram socorrer o homem, que não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil solicitou os pedidos periciais para a investigação e também acionou o CENIPA, que fica responsável pela apuração do caso. E eu mudo de assunto agora para falar de notícias internacionais. A Coreia do Norte disparou 2 mísseis balísticos neste domingo em direção ao Mar do Japão. O lançamento acontece dias depois de Pyongyang anunciar o teste bem-sucedido de um motor de combustível sólido para um novo sistema militar. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul anunciou que Pyongyang disparou 2 mísseis balísticos neste domingo em direção ao Mar do Japão. Os mísseis foram lançados da área de Chongang-hi, na província de Pyongan do Norte. O Ministério da Defesa japonês confirmou que os mísseis percorreram cerca de 500 quilômetros e atingiram uma altitude máxima de 550 quilômetros. O procedimento ocorre dias após a Coreia do Norte revelar o teste bem-sucedido de um motor de combustível sólido para um novo sistema militar. A mídia estatal chamou o motor de alto impulso de um importante passo para o desenvolvimento de um novo tipo de arma estratégica.
Apesar das duras sanções internacionais contra seu programa de guerra, Pyongyang construiu um arsenal de mísseis balísticos intercontinentais. Todos conhecidos até agora usam combustível líquido e o líder norte-coreano Kim Jong-un fez do desenvolvimento de motores de combustível sólido uma prioridade estratégica para mísseis mais avançados. Kim disse no início deste ano que deseja que a Coreia do Norte tenha a força nuclear mais poderosa do mundo e que seu status de país nuclear é irreversível. De acordo com analistas, embora o teste recente do motor aponte para esse objetivo, não ficou claro até que ponto Pyongyang progrediu no desenvolvimento de um míssil de combustível sólido. E olha só, a maioria dos usuários do Twitter quer a saída de Elon Musk da direção da plataforma. É o que mostra uma enquete feita pelo próprio empresário. A maioria dos participantes de uma enquete feita por Elon Musk no Twitter votou pela saída do bilionário da direção da plataforma. Dos mais dos 17 milhões de votos, 57% foram favoráveis a uma troca de comando. Musk comprou e assumiu o controle da rede social no fim do mês de outubro. O empresário, que disse que respeitaria o resultado da votação, ainda não se manifestou. Elon, do you have any comment? Musk coleciona polêmicas desde que adquiriu o Twitter. Logo de início, metade dos 7.500 funcionários da plataforma foi demitida. Depois, o magnata determinou a reativação de contas de figuras ligadas à extrema-direita, como a do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A rede social também passou a cobrar por alguns serviços que antes eram disponibilizados gratuitamente. Na última grande controvérsia, Musk determinou na última semana a suspensão da conta ElonJet, que relatava a movimentação do jato do empresário em tempo real e de jornalistas que haviam replicado tweets desse perfil. O bilionário alegou que o conteúdo colocava a segurança de sua família em risco. No sábado, após diversas manifestações contrárias à medida, Musk determinou a reativação das contas dos repórteres. A ElonJet, entretanto, segue suspensa. O mega empresário, que também é dono da montadora de veículos Tesla e da fabricante de foguetes SpaceX, comprou o Twitter no dia 27 de outubro por 44 bilhões de dólares. E eu falo de futebol agora. O atacante Karim Benzema, atual melhor do mundo, anunciou sua aposentadoria da seleção francesa. O atacante Karim Benzema anunciou nesta segunda-feira a aposentadoria da seleção da França em uma mensagem publicada no Twitter, um dia depois da derrota dos Bleus na final da Copa do Mundo para a Argentina. Na publicação, o atual melhor jogador do mundo afirma que fez esforços e cometeu erros, mas que se orgulha do caminho traçado. Benzema completa 35 anos nesta segunda-feira. O atacante foi declarado desfalque por lesão para o Mundial às vésperas do início da competição, quando a delegação francesa já estava no Catar, devido a um problema durante um treino às vésperas da estreia contra a Austrália. O prazo de recuperação foi estimado em 3 semanas pela Federação Francesa de Futebol. Desde então, Benzema alternou mensagens de apoio aos jogadores franceses e outras mais enigmáticas nas redes sociais, como a que publicou no Instagram antes da final da Copa, na qual escreveu apenas "Não me interessa". A lesão foi um capítulo a mais na história turbulenta entre o atacante e a seleção francesa. Apesar dos quase 100 jogos e 37 gols, ele nunca chegou a brilhar de fato pela França. O único título conquistado foi o da Liga das Nações da UEFA em 2021, depois de ficar 4 anos afastado da equipe pelo caso Sex Tape, no qual foi condenado à prisão por tentativa de chantagem, mas teve o cumprimento da pena suspenso e transformado em multa. É um grande jogador e que fez muita falta na Copa do Mundo. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais.